O divisor de águas. No texto anterior, eu tratei sobre o desafio. O desafio em adaptar-se, aos novos tempos, onde o processo de conhecimento se dá de uma forma diferente. Na minha geração e de gerações anteriores, o conhecimento se dava de uma forma cartesiana, eu podia dizer até carteriana. Ou seja, o aluno ficava sentado na carteira e o professor na frente vomitava o conhecimento. Era um conhecimento onde a gente tinha uma posição passiva, decorava datas, decorava números, sim? Estudava uma teoria por definições, sem saber a relação dela com a prática. Era uma memorização quase, era um conhecimento muito fragmentado e sem sentido. Era difícil, aprender. O que a gente mais aprendia era manter a disciplina e ficar calado enquanto o professor falava. Era um treinamento para a obediência. Hoje o conhecimento se dá de uma forma diferente. O conhecimento na informática se dá de uma forma de ensaio e erro, onde as coisas se aprendem fazendo. A criança pequenininha já aprende a mexer no celular, está mexendo lá, quando nós adultos temos uma dificuldade muito grande, principalmente os adultos de gerações anteriores. É uma dificuldade muito grande a gente se adaptar a uma relação assim não racional com as coisas, é uma relação de fazer e aprender fazendo. Lógico que por baixo todo existe teoria, existe um conhecimento mais profundo, mas a relação imediata é através da prática. Sim? E essa pandemia está sendo caracterizada por isso, a imersão total da gente na vida digital. Queira ou não queira, sabendo ou não sabendo, a gente está tratando de fazer, como é o meu caso aqui. Eu não sei fazer essas coisas, mas estou fazendo, estou tentando fazer, aprendendo. Bom, então essa pandemia vai ser um divisor de águas. E um divisor de águas não no sentido individual só, vai ser um divisor de águas no sentido global, no sentido da forma de produção, na forma que vai funcionar a economia, a forma que vai funcionar o trabalho. Essa pandemia vai trazer, o pós-pandemia vai trazer uma crise muito violenta, um novo processo de acumulação de capital, formas diferentes de trabalho, vai gerar uma massa muito grande de pessoas desempregadas, desadaptadas, e ao mesmo tempo que vai generalizar as relações através da informática, através do computador, através dos celulares. Se isso já era comum, poucos meses antes, vai passar a ser muito, muito mais generalizado daqui para frente, no pós-pandemia. E esse desafio que o mundo vai enfrentar pós-pandemia vai ter duas tendências. A primeira tendência dominante, e que alguns países, particularmente os Estados Unidos e o Brasil, estão encarando essa perspectiva, seria aprofundar com o modelo neoliberalismo, o modelo neoliberal, sim? O modelo da utilização competitiva da tecnologia, o modelo de aproveitar os desempregados para mão de obra barata, e tentar concorrer num mundo que vai estar organizado de outra forma. É isso que se acena com os governos que temos, e é a perspectiva, por um lado, a perspectiva dominante de manter o status quo. Uma perspectiva radical, com consequências também praticamente imprevisíveis, de conflitos, violência, de destruição da natureza, de fortalecimento do aparelho militar. E vamos ver o que vai acontecer. No entanto, existe outra alternativa que inclusive os países mais radicais em termos de neoliberalismo estão adotando em parte, que é o novo protagonismo do Estado assumindo
o Estado assumindo o papel de defensor da economia, defensor da sociedade e inclusive defensor do trabalho como parte da economia. Até nos países como o Brasil, por exemplo, né, o governo que inicialmente cogitava gerar um processo de demissão em massa da população durante a pandemia, porque as relações de trabalho estão impedidas de continuar na normalidade, voltou atrás e instituiu uma ajuda, né, de subsistência para os setores mais pobres, setores mais vulneráveis, de R$600 por mês. Lógico, isso foi aumentado para R$600 pelo Congresso, mas são R$600 por mês que vai ser injetado na economia, que estão sendo injetados e que ajuda a sobrevivência das pessoas que não teriam nenhuma renda se não tivesse esses recursos, né? Esses recursos injetados na economia estimulam, de certa maneira, o consumo, ou mantêm o consumo básico, né? Impedem maior quebra de empresas, de pequenas empresas e setores que produzem bens básicos, né? E permite que as pessoas não passem fome, literalmente passem fome, né? Com todos os erros e falhas que teve essa proposta colocada pelo governo e com a fraude que houve também. Isso é uma alternativa, né, que pode ser imposta, ou que deve ser imposta, que a tendência é essa, né, que deve ser imposta nos países como o Brasil, mas existe outra alternativa. E a outra alternativa é a alternativa que também já está sendo pensada por vários teóricos, por vários setores, né, mais humana, que é aproveitar esse momento, sim, onde o neocapitalismo mostra a sua incapacidade de enfrentar os problemas da humanidade, para começar a mudar as coisas. E mudar em termos de que um Estado que proporcionasse uma renda mínima para a população, que cuidasse dessa população, que garantisse um planejamento de produção e de consumo básico, né? Que tomasse em consideração as questões ambientais, poderia ter um efeito diferente, poderia ser um Estado que permitiria a construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada e que não levasse o mundo à destruição como a competitividade capitalista está levando, né? Tá difícil que essa alternativa seja implementada, sim, mas nada impede a gente dizer que é possível. E não existe realmente outra maneira de sustentar a vida de maneira tolerável, a vida na Terra, né? Sim, sem desastres ambientais muito profundos, que não essa alternativa racional de organizar a sociedade. É preciso ter fé na humanidade, que ela vai saber viver em harmonia, né, com a natureza e com os seus habitantes desse planeta. Obrigado.